Ferraz de Vasconcelos. É aqui que a trajetória da uva Itália no Brasil teve início. Esta é a história de uma cidade que se ergue como a pioneira da viticultura brasileira, o berço da uva Itália, cujo legado, ainda hoje, pulsa nas veias da cidade. Junte-se a nós nesta jornada para explorar as raízes de uma tradição que se estende ao longo das décadas. Bem-vindo a Ferraz de Vasconcelos, o berço da uva Itália no Brasil. Tudo começou em 1894, quando o casal Lourenço Paganutti e Rosa Simone Paganutti plantaram as primeiras sementes das uvas do tipo Isabel. Suas mãos, enraizadas na terra fértil de Ferraz de Vasconcelos, lançaram as bases de uma tradição que floresceria. Em 1910, a família Paganutti expandiu sua visão e começou a cultivar também a uva Niágara branca. Assim, o solo fértil de Ferraz de Vasconcelos ganhou destaque no mapa da viticultura brasileira. Em 1914, a família Temporin, fugindo das consequências da Primeira Guerra Mundial, encontrou refúgio nas terras acolhedoras da família Paganutti. O encontro dessas duas famílias semeou as sementes do que viria a ser uma revolução na produção de uvas. Meu nome é Dante Temporin. A minha formação acadêmica, eu sou engenheiro civil, formado na Universidade de Mogi. Minha família chegou aqui em 1914 devido à Primeira Guerra Mundial. Meu avô, com 2 filhos, meu pai e o irmão dele, e veio para Ferraz. Naquela época não era Ferraz, era Poá. Só a partir de 1926 é que ficou o nome de Ferraz, em homenagem a José Ferraz de Vasconcelos, que era engenheiro da Estrada de Ferro. E aí começou com plantio de uva, e esse plantio de uva chegou até 1980, com a família ganhando diversos prêmios de festa de uva e também acompanhando a festa de Ferraz, a festa de uva. Quando o meu avô saiu lá da Itália, em função da Primeira Guerra Mundial, eles lá eram agricultor, eles trabalhavam com uva. Então foi que ele já trouxe essa vivência de cultivo de uva da Itália, da cidade de Pádua. E aí deu continuidade aqui, inicialmente com uvas americanas e depois com uvas europeias, de variedades europeias. No total tinha mais de 40 variedades de uva. Fazia vinho também. A nossa relação aqui com as famílias antigas aqui era ótima. Inclusive quando chegou aí, em 1914, ficou hospedado na casa de um outro italiano chamado Lourenço Paganutti. Então essa família deu apoio até fazer lá uma cobertura, fazer uma cobertura para pelo menos ter uma cobertura para entrar embaixo, entendeu? E o relacionamento com o pessoal aqui que já tinha aqui em Ferraz era ótimo, era ótimo. Mas a história ganhou uma nova dimensão em 1927, quando o agrônomo Luciano Poletti, que havia estagiado com a renomada família Pirovano em Milão, trouxe consigo matrizes da uva Itália, pera e maçã para as terras brasileiras. Era o início de uma revolução vitivinícola. O ano correto que o Sr. Poletti trouxe as mudas de fruta europeia da Itália, a uva Itália, maçãs, peras, marmelos, o aspargo ele introduziu no Brasil, numa grande plantação no fundo de Ferraz, que ele era sócio com o conde Francisco Matarazzo, no fundo de Ferraz, primeira produção de aspargo do Brasil. Então ele introduziu tudo isso aqui na rua hoje, na rua Pedro Fuschini 112, que é em frente à prefeitura. Ele introduziu e abriu a firma dele de agricultura, chamada Sociedade Agrícola Frutal Limitada, em 1927. E a planta mãe da uva Itália deu as primeiras frutas ali na rua Pedro Fuschini 112, em 1942. As fotos estão conosco, já foi muito divulgado. Pelas mãos do agrônomo Susumu Usui, discípulo de Luciano Poletti,
Com 500 videiras, ele fundou a primeira plantação comercial da uva Itália no Brasil. O legado continuou em 1956, quando Susumu Usui criou a cooperativa Idokai, uma escola de amor e dedicação à terra, que ensinou o cultivo da uva Itália para jovens japoneses da região. Falavam que essas frutas do Poletti que eles punham em São Paulo era de Buenos Aires, era da Argentina. Aí a imprensa descobriu ele em 1944, esse grande trabalho dele, quando ele foi capa do jornal do Diário da Noite. Porque o presidente Getúlio Vargas viu essa capa dele, da uva Itália, das maçãs, das peras, e ele provou que não era da Argentina, era dele aqui. Isso, o próprio presidente Getúlio Vargas mandou o ministro dele da Agricultura em 44, o senhor Fernando Costa. Qual é a ligação do Poletti com o crescimento de Ferraz? Total. Não só que ele fez todo o loteamento aqui, como teve um trabalho para ter a parada do trem aqui em Ferraz, que o trem não parava aqui nos anos 20. A Maria Fumaça parava em Guaianazes e outra parada era Apuá. Ferraz era uma vila insignificante. Então, o que ocorreu para ter a parada do trem aqui? Houve um trabalho interessante, até cômico. O Luciano Poletti e o Pedro Fuschini combinaram com o seu Lourenço Paganucci, por isso que a avenida do lado de lá de Ferraz do trem chama Avenida Paganucci, porque aquela banda de lá onde é o nosso recanto, toda aquela parte lá era terras da família Paganucci. E os Paganucci tinham uma grande olaria, para quem não sabe, fábrica de tijolo, lá no Canindé, em São Paulo. Por isso que lá tem uma rua chamada Rua da Olaria, era dos Paganucci. Era o melhor tijolo do estado de São Paulo, 130 anos atrás. E de lá o Paganucci vendeu lá e veio para cá. Ele comprou uma área grande e continuou fazendo o tijolo aqui. E ele combinou, Pedro Fuschini, Luciano Poletti e o seu Lourenço Paganucci, combinaram para fazer um tipo de uma malandragem, onde eles compravam todo dia, em 1923, 30 bilhetes de trem lá no Brás, fazendo uma parada aqui. Então o maquinista parava, a Maria Fumaça, punha uma escada de madeira e não descia ninguém, porque todo dia tinha 30 bilhetes comprados no Brás. E quem comprava esse bilhete? O seu José Andere, que é o nome hoje da biblioteca, que ele era garotinho naquela época, estou falando dos anos 20 e 30. Então nos anos 20, o seu Andere ia lá no Brás, Poletti dava o dinheiro para ele comprava 30 bilhetes e a parada estava escrito aqui. E o maquinista parava o trem, punha a escada, ninguém descia. Aonde entrou Lourenço Paganucci nisso? Como aquele morro alto lá do nosso recanto era tudo dele, quando ele escutava apitar Maria Fumaça em Guaianazes, estava combinado o quê? O seu Lourenço Paganucci acendia 10, 20 lampiões no meio da mata dele, porque era um trem de manhã e uma à tarde. Então, no fim da tarde, às 5 horas, quando o trem vinha para cá, Maria Fumaça, o Paganucci acendia os lampiões no meio da mata, querendo dizer o quê? Tem várias casinhas já nesse local, eram os lampiões. E saiu a conversa lá na direção da Estrada de Ferro, no Brás, olha, essa vila está tendo casa sim, estamos vendo vários lampiões acesos às 5, 6 da tarde, era a conversa. O seu Paganucci acendia os lampiões para isso. Quem me contou muito isso foi o neto dele, o Silvio Paganucci, que mora até hoje lá. Eles têm um casarão de 1898, o casarão que o Silvio mora até hoje, que era o avô dele. E assim conseguiram convencer, depois de um ano, fazer a parada do trem aqui. Por que fizeram isso o Poletti e o seu Pedro Fuschini? Tem uma explicação. Como é que o loteamento que estavam fazendo em 24, como é que iam vender se não tinha parada de trem aqui? Por isso que fizeram essa marmelada para fazer a parada do trem aqui, para começar a fazer a venda do loteamento Romanópolis. Como iam vender um loteamento se o trem não parava aqui? Aí fizeram a parada de estação de trem, aí a venda dos lotes do loteamento Romanópolis começou a crescer porque o trem parava aqui. E o seu José Andere, que era garoto naquela época, ele era o menino recado, vamos chamar assim,
de comprar os bilhetes no Brás, fazer essa viagem todo dia, ia e voltava. Então o seu Poletti, além da uva Itália que ele introduziu aqui, as maçãs, peras e ameixas, que ele trouxe tudo da Itália, as matrizes, ele fez o trabalho geral do loteamento e ajudou a fazer a parada do trem aqui. Então a parada do trem e o crescimento de Ferraz na grande fruticultura de clima temperado, 100% foi na mão do Sr. Luciano Poletti. Em 1959, teve a festa de uva em Jundiaí e, através da prefeitura de Ferraz, foi os viticultores de Ferraz concorrer em Jundiaí. Foi Temporim, Magrini, Cavamura, Arakawa, foi diversos produtores. E dos 15 prêmios que Jundiaí estava dando, Ferraz conquistou 13 prêmios. Aí quando Jundiaí percebeu que Ferraz estava levando a maioria dos prêmios, aí fizeram lá um ajeito lá, aí Ferraz levou apenas 6 prêmios, o restante ficou para Jundiaí, para os produtores de Jundiaí. Lá, enquanto eles concorriam com uva Niagara, nós concorríamos com 30 variedades de uva. Uva americana, uva europeia, uva inglesa, uva alemã, uva portuguesa, italiana. E ele lá só concorria com uva americana. Então ganhamos tudo. E aí eles deram uma ajeitada lá e dos 15 prêmios nós saímos com dos 13 ganhos por Ferraz. Ferraz acabou trazendo meia dúzia só e o restante eles ajeitaram o pessoal de Jundiaí. A cidade celebrou sua herança vitivinícola com a primeira festa da uva em 1962, um evento que atraiu a atenção de toda a nação. O sucesso foi tanto que a segunda festa da uva, em 1963, vendeu 600 toneladas da uva Itália Golden Queen, consolidando Ferraz de Vasconcelos como um nome sinônimo de qualidade. Ai, a festa da uva é maravilhoso, nossa, só bonito. O pessoal jogava dinheiro para comprar uva. Não tinha capacidade, né? Ainda era o começo, né? Nossa Senhora, foi uma festa bonita. Hoje quase que a gente não vê, né? Mas tá bom, tá lembrando da gente. No ano que eu queria fazer a festa, tava procurando mulher, mas a maioria das famílias lá do Cambiri não tinha criança, não tinha moça, tinha criança pequena, não tinha moça. E eu, como vim lá do interior, morava em Presidente Prudente, né? Viemos em 1956. Aí nós começamos a plantar uva, tudo. Em 62 a uva estava bonita, ano 60 já deu cada caixa 3 quilos, sabe? Aí a turma, não sei o que houve, que queria fazer a festa. Mas não tinha pessoa para candidatar de rainha ou de princesa. Aí me pegou, fizeram reunião lá no clube lá, né? Aí nomeou eu, porque não tinha outras pessoas. Aí eu candidatei, mas deu trabalho para vender o voto, porque ninguém conhece, né? Porque a uva Itália, eles estavam pensando que vinha da Itália. Não sabia que estava em Ferraz. Mas encheu de gente, nossa, foi bonito. Hoje, nossas escolas municipais seguem mantendo a chama acesa, ensinando as gerações mais jovens sobre o cultivo da uva Itália e a importância de preservação dessa herança. A uva Itália não é apenas uma história do passado, mas um compromisso com o futuro. Ferraz de Vasconcelos, onde o passado e o presente se encontram. É mais do que uma cidade, é um símbolo da determinação, da paixão e do amor à terra, onde a uva Itália floresceu e se tornou um legado que inspira gerações.